Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. O perigo da obstinação e da apostasia. O que é obstinação? É um apego forte e excessivo às próprias ideias e resoluções. É um comportamento que denota esse apego. Em outras palavras, seria birra e teima. Essa é a obstinação, tem um lado negativo. E a apostasia é apostatar da fé, é negar a fé, é negar aquilo que ele crê. A Bíblia nos diz, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Está em Hebreus 3, 7 e 8 e muitas outras citações no próprio livro de Hebreus, como no Antigo Testamento, a mesma citação. Eu quero falar de um homem, e isso é aplicado para nossas vidas também, que tinha tudo para crescer e por fim herdar a vida eterna. No entanto, por causa do pecado da obstinação, ele acabou muito mal, acabou no inferno. Um abismo puxa outro abismo. É a história do rei Saul. Antes de ser rei, ele era um ninguém da vida, totalmente desconhecido, até que o povo pede um rei para o profeta Samuel e Deus manda escolher Saul. A graça de Deus não foi por algo bom dele, ele não tinha linhagem real, mas foi a graça de Deus, assim como é a graça de Deus que nos alcança para a salvação. Não temos mérito algum, nada de bom. Mas a sua obstinação pelo pecado é evidenciada em pelo menos 3 episódios. Então nós temos que tomar cuidado também. E essa obstinação pelo pecado foi a derrota total da sua vida. Primeiro momento, tomar o lugar do sacerdote. No segundo ano do seu reinado, ele ofereceu sacrifícios a Deus, coisa essa que era destinada somente ao sacerdote. Mas ele ficou impaciente esperando o sacerdote e profeta Samuel, e ele cometeu esse pecado. O profeta foi até ele, o advertiu, dizendo que foi uma loucura o que ele cometeu. Qual deveria ser a atitude dele? Se arrepender, mas ele não se arrependeu dos seus pecados. A segunda atitude evidenciada nessa rebeldia, nessa obstinação pelo pecado, é a rebeldia a uma ordem de Deus. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. No capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá uma ordem específica para Saul exterminar o povo amalequita, porque Deus estava executando juízo. Mas o que ele fez? Ele obedeceu parcialmente. E como não existe, para Deus não existe obediência parcial, se torna 100% desobediência, mais uma vez ele foi argumentar agora com o profeta Samuel, dizendo, não, eu obedeci ao Senhor. Tem muito cristão dizendo que está obedecendo a Deus, acredita que obedece a Deus, quando na verdade ele está desobedecendo ao Senhor. Ele usou até desculpa esfarrapada que tinha guardado o melhor dos animais para oferecer em sacrifício a Deus. Mas Deus diz para ele que não tem prazer em sacrifícios. O prazer dele é que nós obedecemos a palavra de Deus. Mais uma vez, Saul deveria se arrepender dos seus pecados, mas ele não o fez. E como um abismo puxa outro abismo, por fim Saul cometeu o pior de todos os seus pecados, esse que colocaria seu espírito e alma no inferno. Ele cometeu o pecado da apostasia, ele apostatou da fé, quando ele consultou necromantes, ele foi consultar os mortos, uma prática proibida por Deus. E para quem é convertido, isso significa apostatar da fé, é negar a sua fé, você sair da igreja e dizer que aquilo que você fazia antes era errado, aquilo que se fazia dentro da igreja, a sua prática cristã, a sua prática bíblica. Agora, mesmo que ele desejasse se arrepender, não haveria mais volta, porque é o pecado da apostasia. Como diz no livro de Hebreus, aqueles a quem foram iluminados e depois voltaram, é como se eles estivessem pisando novamente o sangue da aliança, como se estivessem crucificando novamente o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, quem muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração será quebrado de uma só vez, sem que haja cura. Quantas pessoas estão percorrendo o mesmo caminho, começam bem sua caminhada cristã, mas
Deixa o coração endurecer e não se arrepende dos seus pecados. São obstinados para o mal, enganando a si mesmos. Saul disse que não havia desobedecido quando ele desobedeceu ao Senhor. Mais uma vez eu cito, um abismo puxa outro abismo. Então, se você ainda não cometeu o pecado da apostasia, hoje é o momento de você se arrepender dos seus pecados. Aquele que endurece o coração muitas vezes será quebrado de uma só vez sem que haja cura. Que o Senhor tenha misericórdia. Faça um autoexame neste momento.